Mais de 77 quilos de drogas apreendidas e 246 pessoas presas na primeira operação da Polícia Civil neste ano na Baixada Santista e Vale do Ribeira. A operação mobilizou mais de 120 policiais civis de várias delegacias da região. Foram apreendidos mais de 77 quilos de drogas, a maior parte cocaína. Foram 37 apreensões e registros de atos infracionais e 95 mandados de apreensão cumpridos. Durante a primeira operação do ano da Polícia Civil, foram apreendidos 29 menores e presas 246 pessoas. Entre os detidos, um homem de 29 anos, que em dezembro do ano passado tentou matar uma mulher que estava grávida de 35 anos em Eldorado, no Vale do Ribeira. Ela foi atingida por um disparo de arma de fogo no tórax e conseguiu sobreviver. Os investigadores também apreenderam a espingarda usada nesta tentativa de feminicídio. O balanço da operação foi divulgado durante coletiva no Palácio da Polícia. Na ação foi descoberto um depósito clandestino que armazenava 9 toneladas de material reciclável em Mongaguá. Foi constatado que há grande risco, um alto risco de contaminação ambiental. Então esse material todo foi apreendido, foi retirado, foi depositado à Prefeitura Municipal e será descartado em um aterro sanitário no município de Cubatão. Ainda na coletiva, o delegado titular da DISE de Santos, Rubens Marazal, falou sobre a descoberta de um terreno que seria um cemitério clandestino em Praia Grande. No local havia drogas, mas ninguém foi preso. Foram apreendidos 14 quilos e pouco de cocaína, né? Era um local onde o pessoal ali que se evadiu aproveitava ali para o local ermo afastado, aproveitava para trabalhar, diríamos assim, a droga em si. Aí com a chegada dos policiais, aquilo é um mato, eles conseguiram se evadir. Um menor apreendido, um policial agredido, um celular roubado, moradores assustados e irritados com a organização do Carnabanda. Esse é o saldo da confusão que aconteceu no Carnatolê, no Gonzaga, em Santos. Mais um dia comum na rua Tolentino Filgueiras. Carros passando, pessoal da coleta de lixo trabalhando. Nem parece que aqui foi o palco de uma grande confusão. Na noite desta terça-feira acontecia o Carnatolê. De repente, corre-corre, brigas. A polícia teve que intervir para conter o tumulto. A festa parou. Várias pessoas saíram correndo pelas ruas do bairro. Uns para sair da confusão, outros para escapar da ação da polícia. A Polícia Militar conseguiu prender 7 pessoas que estavam envolvidas na confusão. Uma delas, um menor, foi apreendido. Com ele estava um celular roubado, que já foi devolvido à vítima. O menor foi encaminhado ao Conselho Tutelar e já foi entregue aos pais. Apenas uma vítima se feriu, um policial militar que foi atingido por uma garrafa. Ele está bem. Os estabelecimentos colocaram os clientes para dentro, fecharam suas portas, bombas de efeito moral, foi muito tenso, muito chato. Muitos jovens bebendo, usando droga, e eu acho que o bairro aqui é um bairro onde tem bares bem frequentados, moradores, tudo, e acabou perdendo o controle aí porque não teve realmente... Eu acho que talvez uma organização melhor, até pela própria prefeitura. O carnaval é legal, é bacana, é uma festa, mas tem que ser melhor organizado, sem dúvida nenhuma. E hoje pela manhã a prefeitura suspendeu até sexta-feira o Carnabanda e se posicionou sobre a confusão. Em entrevista coletiva foi feito o anúncio. Estão suspensas as bandas de rua em Santos, pelo menos até a próxima sexta-feira. Iremos divulgar um novo calendário na sexta-feira. Iremos nos reunir com todas as bandas no dia de amanhã para fazer uma reunião de trabalho com eles, assim como nós temos feito periodicamente com o Comitê de Segurança. Também estavam na entrevista coletiva o secretário de Segurança de Santos, Sérgio Delbel, e o comandante do 6º Batalhão de PM do interior. O major ressaltou que o policiamento era suficiente no evento. Inclusive, policiais de folga estavam de serviço. Existia já uma força-tarefa desde as 15 horas, com 3 horas de antecedência da banda, juntamente a Polícia Militar, com a Guarda Municipal, com a CT, para organizar o policiamento no local. Posteriormente, entra outro efetivo para o policiamento da banda, com apoio da Força Tática e do policiamento com motos, inclusive das viaturas que estavam no local.
O secretário de Segurança Pública, Sérgio Delbel, explicou que o planejamento para que as bandas desfilem é feito baseado em informações levantadas nos carnavais anteriores. A gente tem um relatório de cada banda com a estimativa de público que foi no ano passado e os tipos de ocorrência que nós tivemos no ano passado. Para este ano, nós fizemos várias reuniões, Polícia Militar, Secretaria de Cultura, comando da Secretaria de Segurança Municipal, a CET, órgãos de fiscalização da Prefeitura, e fizemos o nosso planejamento para cada banda. Com a proibição, 6 bandas deixam de desfilar. O secretário de Cultura afirmou que o que ocorreu no Carnatolê acontece em outras bandas em todo o país. Rafael Leal explicou qual a responsabilidade da Prefeitura. Cabe à Prefeitura, de forma clara, o caminhão de som e os banheiros químicos. Nós temos, e esse ano, inclusive, dobramos o número de fiscalização de ambulantes que ocorrem no entorno. Tem a CET, que faz a parte do trânsito. E a novidade desse ano, é a limpeza, acontece logo após a banda, para garantir a tranquilidade dos munícipes ao pós-banda. Em breve, moradores e turistas vão contar com um novo mercado de peixes em Santos. As obras seguem dentro do cronograma e devem ser entregues no prazo, até 15 de março. Na Avenida Mário Covas já dá para ter uma ideia de como vai ficar o novo mercado de peixes na ponta da praia. Mais de 70% das obras estão concluídas. A montagem da cobertura entrou na reta final. Operários cuidam do acabamento do prédio de 1.700 metros quadrados. E uma outra frente é o serviço no estacionamento. A gente está começando a desmobilizar aquela área, fazer a limpeza e também nos próximos dias já a execução dessa área. O novo mercado de peixes está sendo erguido graças a uma parceria do município com a iniciativa privada, que colocou em prática o projeto da nova ponta da praia. O espaço vai contar com 20 boxes, 15 para os atuais permissionários e 5 para os vendedores da Rua do Peixe. No mezanino vai funcionar um restaurante. Nesta área externa haverá um estacionamento para 40 vagas. O gestor do projeto Nova Ponta da Praia garante que o espaço vai ser entregue no prazo, até 15 de março. A grande vantagem é não apenas a questão sanitária, de ser um ambiente fechado, climatizado, que dá mais conforto, não só para quem é usuário, mas dá um conforto também para a questão do trabalho, né? O trabalhador, a qualidade do peixe no ambiente. Santos faz temperaturas aí que beiram aos 40 graus no verão, então isso melhora a questão também sanitária para a venda, né? O produto que vai ser entregue ao consumidor com maior qualidade. Os atuais permissionários esperam que o novo mercado de peixes aqueça as vendas. Eu espero que dê um movimento bom e seja muito bom para nós aqui, melhor ainda do que o atual. Calor e chuva em toda a região nesta quinta-feira. Confira na previsão do tempo. Em Santos, o dia terá sol entre nuvens e poderá chover a qualquer momento. Mínima de 26, máxima de 34 graus. Em Guarujá, há 80% de chances de chover. Mínima de 26, máxima de 34. Cubatão também terá um dia bem quente, com máxima chegando aos 37 graus. A mínima será de 27. A previsão é que ocorram pancadas de chuva durante a tarde e a noite. São Vicente também tem chances de chover a qualquer hora. Máxima de 37, mínima de 27 graus. Praia Grande terá temperaturas altas e chuva. A máxima será de 37 e a mínima de 27 graus. A quinta-feira em Mongaguá será como nas outras cidades da região, com temperaturas altas variando entre os 27 e os 37 graus. O sol aparece, mas deve chover ao longo do dia. Futebol. Autoridades de turismo da Tailândia vão patrocinar as categorias de base do Santos. Participaram da coletiva o presidente José Carlos Pérez, o atacante Caio Jorge e representantes da Tailândia. Os valores da parceria não foram divulgados. Jogadores dos dois países podem fazer intercâmbio para defender o Santos nas categorias de base. Pérez também falou sobre a quantia que o clube vai receber pela transferência definitiva de Gabigol para o Flamengo. O rubro-negro desembolsou cerca de 78 milhões de reais para contar com o atacante. Por ter sido um dos formadores do jogador, o Peixe deve receber aproximadamente 3 milhões pela negociação. É bem-vindo porque também faz parte da formação, a gente investe no futebol. O Santos talvez seja o time no Brasil que mais investe na base. E é obrigatório pelo estatuto, é mais interessante ainda.
Não é que a gente, vamos investir, é que está escrito lá que a gente é obrigado a investir no mínimo um determinado valor que é muito grande. Pela primeira vez no Porto de Santos, o ministro da Infraestrutura assina contrato para a concessão do único terminal que movimenta sal no complexo marítimo. Tarcísio Gomes de Freitas também falou sobre as medidas preventivas contra o coronavírus no Cais Santista, epidemia que já infectou mais de 6 mil pessoas na China. O leilão ocorreu em agosto de 2019 e foi vencido pela Hidrovias do Brasil S.A. De acordo com o diretor da empresa, estão previstos investimentos de mais de 219 milhões de reais em instalações e compra de equipamentos, durante os 25 anos de contrato. A visão de construção de um armazém mais moderno, de uma estrutura de carregamento que facilite essa oportunidade de carregamento mais rápido, com ganho de produtividade, e também um calado um pouco mais profundo que possibilita a atracação de navios maiores. De acordo com o presidente da Codesp, Casemiro Tércio de Carvalho, essa concessão trará um grande desenvolvimento para o complexo portuário santista. É uma empresa que nasceu no mercado de capitais, o Grupo Pátria é o financiador, né, é o provedor da empresa. É uma turma jovem, é uma turma que está empenhada em trabalhar em Santos. São bem-vindos e espero que eles trabalhem com todo o pragmatismo que eles têm trabalhado no norte do país. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, que conheceu o Porto de Santos, falou sobre a importância do funcionamento de um terminal que movimenta sal dentro do maior complexo portuário da América Latina, uma vez que o produto é matéria-prima para a indústria do setor cloro-soda e para consumos humano e animal. Isso é fundamental para a logística que vai impactar o agronegócio, é fundamental para o parque industrial do próprio estado de São Paulo, né, em função do sal ser matéria-prima para a indústria química, né, para uma série para a fabricação de uma série de produtos. Então é uma logística que vai ficando otimizada e que no final das contas a gente está atacando em cheio o custo do Brasil. O ministro também falou das ações que têm sido adotadas em portos no Brasil para evitar que ocorra uma epidemia aqui no país do coronavírus, que já fez mais de 6 mil infectados e causou mais de 130 mortes só na China. Houve uma elevação do nível de alerta, né, há um monitoramento constante de tripulação e qualquer sinal de problema a gente atua com a Anvisa assume então o protagonismo no que diz respeito a monitoramento, né, então a gente está bastante seguro aí no que diz respeito à entrada de vírus, à proteção da população para que a gente não tenha um problema maior aqui no Brasil. E durante a visita do ministro, ele falou sobre um estudo que começa a ser feito em até 3 meses para traçar as diretrizes da desestatização do complexo santista. Tarcísio Freitas ressaltou que é preciso uma avaliação complexa para determinar qual a melhor alternativa para a ligação seca entre Santos e Guarujá. De acordo com Tarcísio Gomes de Freitas, uma consultoria deve iniciar estudos em março ou abril para viabilizar um projeto de desestatização do Porto de Santos. São vários modelos possíveis, né? A gente não tem um modelo fechado. Estudamos o modelo do Reino Unido, estudamos o modelo da Austrália. A gente deve fechar todas as tratativas para a contratação do BNDES agora em fevereiro e o BNDES então inicia a contratação. De maneira que março, abril, a gente deve ter a consultoria contratada e vamos iniciar os estudos. O ministro ainda falou sobre o projeto de uma ligação seca entre Santos e Guarujá. Ele ressaltou que para a construção de uma ponte é preciso uma avaliação rigorosa para que ela não impeça avanços no complexo portuário. Essas coisas têm que ser feitas com muita responsabilidade, para ajustar a geometria, para ajustar o tamanho de vão, para não prejudicar a manobrabilidade. Tem que se ouvir praticagem, etc. E a gente não pode descartar nenhuma alternativa, porque de repente você descarta a alternativa do túnel, o túnel não é viável. Será que não é? Será que a gente não consegue encaixar dentro da própria desestatização do porto? Será que isso não é mais interessante? Será que a gente não consegue, de alguma forma, capturando outorgas que nós vamos gerar em licitações de arrendamentos portuários, botar isso no porto e entrar isso como investimento, amortizando parte do investimento de um determinado do túnel, por exemplo.
Então, nós temos várias alternativas para proporcionar essa ligação e eu acho que todas elas têm que ir para a mesa. Você sabia que no Brasil 20 milhões de pessoas possuem algum tipo de alergia à comida? Pois é, a alergia alimentar é um problema sério que pode até levar à morte. O Flávio lembra bem o que passou quando teve a primeira reação alérgica a camarão aos 25 anos. Eu estava na praia também, a gente pediu uma porção de camarão, aí comendo, e depois de um tempo eu comecei a sentir falta de ar, a minha garganta começar a inchar, a língua começar a inchar e eu corri para o hospital. Aí lá eles falaram, não, você tem alergia a camarão. Aí me deram injeção na veia, aí fiquei lá. A alergia alimentar pode até matar. 20 milhões de brasileiros têm algum tipo de alergia. A maior parte, 34%, não pode comer frutos do mar, que é o caso do Flávio. Já a preocupação da arquiteta Melba, que não é alérgica, mas celíaca, é com essa mensagem aí. Se tiver glúten, ela passa longe. As coisas que eu mais tenho saudades é a pizza, porque não me chama para ir em pizzaria, me chama para qualquer coisa, mas não fala, vamos comer uma pizza e ficar do lado? Não, para mim é a morte isso, eu morro de saudades. Pastel de feira, que são as coisas que eu tenho muitas saudades. A arquiteta precisou adaptar os produtos de casa. A alternativa nem sempre é barata e chega a custar o dobro do preço. O bolo é com farinha de trigo. E quando está fora de casa, a atenção é redobrada. Uma das maiores dificuldades é assim, quando a gente vai viajar, ou você vai passar um dia fora inteirinho, que você vai para uma outra cidade, vou para o Rio de Janeiro, entende? Se você não for parar para almoçar, ou você tiver com um grupo, que essa pessoa vai parar para tomar um lanche, você esquece, ou você leva o seu lanche, ou você vai passar fome, porque nenhum lugar, principalmente em estrada, tem a preocupação de ter alguma coisa para quem tem a doença celíaca. O glúten para os celíacos causa irritação no intestino, e essa irritação pode inclusive formar tumores. A Melba só veio a descobrir a causa desse problema quando tinha 45 anos. Antes disso, ela sofria muito com fortes dores. Eu achava que eu tinha uma coisa realmente que eu ia morrer, porque eu só passava mal, tinha muitas dores no estômago, tinha muita náusea, e meu intestino, que ele não parava quieto, entendeu? E com isso eu perdia muito peso, né? E para evitar consequências graves para quem tem alergia alimentar, desde 2015 existe uma lei que estabelece que os produtos devem informar no rótulo se contém algum dos componentes que mais provocam alergias. E para explicar melhor sobre o tema, nós vamos conversar com a repórter Patrícia Nunes, que está ao lado de um especialista. Olá, Patrícia, boa noite para você. Boa noite, Irineu. Boa noite a todos que assistem ao Caderno Regional. O meu entrevistado de hoje é o alergista Fabrício Afonso. Olá, boa noite. O que acontece quando uma pessoa que é alérgica come algo que não pode? Bom, boa noite a todos. Primeiramente, se esse indivíduo é realmente alérgico, os sintomas que ele vai apresentar nos contatos subsequentes, geralmente eles se reproduzem. E o tempo também pode variar. Então, ele pode ter um complexo de sintomas mais suaves, mais leves, como uma urticária, ou ele pode ter manifestações mais graves, como na anafilaxia, que pode gerar um choque e até o óbito do indivíduo. Isso é bastante comum, as reações acontecerem dentro de minutos até a primeira hora após a ingestão do alimento. Essas alergias, elas podem aparecer ao decorrer da vida? Por exemplo, uma pessoa que come camarão há bastante tempo, ela pode vir a desenvolver uma alergia em algum momento da vida nesse tipo de alimento? Sim, a época de desenvolvimento da alergia ela é variável. Existe uma quebra do mecanismo de tolerância que é natural a todos, né? Então você não nasce com um problema para não ingerir camarão, ovo, leite, trigo, soja, que são os principais alergenos, né? Além disso, o peixe e o amendoim. Então você tem a possibilidade de ingerir todos, mas os indivíduos podem, ao longo da vida, ter quebras do mecanismo de tolerância e passar a fazer alergia a alimentos que eles sempre comeram. Então, 10 anos ingerindo camarão e, de repente, ele começa a ter manifestações que podem variar entre urticária, com lesões de pele, inchaço do lábio, da pálpebra, quadros respiratórios e gastrointestinais também, com vômitos, até culminar eventualmente numa anafilaxia, que é esse quadro mais crítico e temido, né? Existe cura para esse tipo de alergia ou não?
Em alergia alimentar, principalmente, né, a gente não fala exatamente de cura, a gente fala de resolução do quadro. E a resolução do quadro ela pode ser bastante variável. Principalmente na infância, os bebês que mamam ao peito, até os 6 meses, a partir dali eles têm um contato com o leite de vaca e eles podem induzir uma sensibilização e manifestar alergia precocemente. Então, o tratamento seria, neste caso, você suspender o alimento suspeito, uma restrição dietética específica, para fazer primeiro uma prova terapêutica. Então, você vai suspender e vai avaliar a resposta a essa restrição. Bom, se você avalia uma resposta, a resposta foi positiva, você percebe que ele melhorou os sintomas, você pode voltar a reintroduzir, isso a gente chama de teste de provocação. Isso é uma primeira parte importante, que é um diagnóstico. A partir daí você pode deixar esse indivíduo com a restrição permanente e tentar sempre buscar, principalmente na infância, um substituto, para que esse indivíduo não tenha um comprometimento nutricional, que é bastante comum os indivíduos restringirem 1, 2, 3 ou 4 alimentos, os quais ele tenha suspeita, mas não foi uma comprovação eficaz. Rapidamente, para encerrar, então a gente pode falar que a principal recomendação para quem nos assiste é procurar um especialista. É ideal que você tenha, imagine que o pediatra tenha a função de identificar um risco, encaminhar, fazer a investigação a partir dele e encaminhar para o especialista na área de alergologia. Obrigada por sua entrevista. Voltamos ao estúdio. Irineu. 29 de janeiro é o Dia Nacional da Visibilidade Trans. Alertar sobre a violência contra travestis e transexuais é um dos objetivos de uma produção artística em Santos. Na Praça dos Andradas, a união do antigo com o moderno. Por fora das cúpulas de orelhões, ensaios fotográficos de mulheres trans em situação de rua. Dentro, uma foto e o QR Code, onde é possível ouvir histórias de 5 mulheres trans em um aplicativo de celular. Eu tive 5 maridos. Falar de marido, mas amor nós nunca tive. Este outro orelhão tem os nomes de 500 travestis e transexuais brutalmente assassinados no Brasil entre 2017 e 2019. O idealizador das obras é o artista plástico e fotógrafo Rodrigo Montaldi. Em 2017, quando eu li os primeiros dossiês, com esse levantamento, me chamou muita atenção essa brutalidade desses crimes e dessas violências. E foi aí que começou a ideia do projeto Clã Transdestina. Tayane Miak é coordenadora da Comissão de Diversidade Sexual de Santos. Também participou do trabalho de escuta das personagens da Baixada Santista. Para ela, a ação é um alerta neste 29 de janeiro, Dia Nacional da Visibilidade Trans. Eu sempre falo que eu, enquanto pessoa branca, mulher transexual, empoderada, politizada, eu também sofro preconceito e também ainda estou nessa invisibilidade, Então imagine essas pessoas que estão aqui, o quão invisíveis elas também não são. São muito mais invisíveis do que eu. A instalação Clã Transdestina fica na Praça dos Andradas até 10 de fevereiro. Depois, segue para a Praça das Bandeiras, no Gonzaga. As pessoas que passam aqui, os transeuntes, têm recebido a obra de uma maneira muito boa, e dando força para continuar, que precisa realmente ter essa chamada para a sociedade, para esse olhar para essas pessoas trans. Caderno Regional fica por aqui. Você continua bem informado com nossos boletins e notícias pelo Santa Portal. Amanhã, a partir das 8 da manhã, você confere entrevistas e entradas ao vivo no Bom Dia Cidade com a Natalina Nini. Uma boa noite. Até amanhã. Tchau.